Olá, gente que tá entrando aí. A imagem tá boa, o sinal tá bom, o som tá bom, na verdade, né? Dê um feedback aí pra mim, pra eu saber que eu tô direitinho. Tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Começar, vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto que é tão importante. Esperar mais um pouquinho e a gente já começa. Tá bom, Carol? Obrigada. Ai, amiga, é tão bom para essas coisas, amigos. Oi, Lu. Tudo bem, amiga? Dá uma assinada para ela também. Então vamos lá, né? Começar. Tá bom aí, Lu? Então tá bom. Então vamos lá. Né? Sem nenhuma expectativa muito grande, mas com compromisso assumido. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Hoje quero conversar um pouquinho a respeito de algumas perguntas sobre a live passada, né, que eu fiz com a Celina, que foi bastante interessante, né, sobre a questão da atividade física para paciente oncológico. Ela que, né, está vivenciando isso, pôde trazer para nós assim bastante informações de como isso é possível, né? Nada como uma pessoa que está passando por isso para falar de verdade como isso acontece, de fato, né? E o que dentro desse cenário oncológico existem vários fatores importantes que a gente precisa pensar, né? Eu como educadora física, né, tenho tido algumas oportunidades, né, desde a minha graduação, me aprofundando na questão da especialização com doenças crônicas, atividade física para pacientes com doenças crônicas, e também na linha de pesquisa, quando eu fui fazer meu mestrado, na questão de exercício físico para paciente oncológico durante o tratamento, vivenciando aquele momento. Então, além disso, tem alguns clientes que vivenciam esse processo também. E pensando em tudo isso, e ainda conhecendo algumas pessoas também, e também além de pesquisas nessa área, as pesquisas científicas que eu gosto bastante, o que a gente enxerga, né? Existem muitos recursos, mas que a população não tem tanto acesso, porque a gente tem um distanciamento entre a prática e a ciência. E o que eu pensei, né? Eu preciso unir, né, de alguma maneira, esses recursos para favorecer essas pessoas, esses pacientes, e não só as pessoas que estão já diagnosticadas com câncer, mas também aqueles que, porventura, se preocupam com a prevenção, aqueles que também têm uma sobrevida já de pós-câncer, o que fazer. Então, o exercício físico, pelo exercício físico, ele traz benefício? Traz inúmeros. Mas a metodologia que é a melhor aplicada, né, que é a junção de várias técnicas, é o melhor cenário, pensando em quê? Nesse olhar holístico para o ser humano, né, para esse que está vivenciando o diagnóstico ou essas questões de prevenção ou pós-câncer, e como que esse ser, ele enxerga, né, esse processo que ele está vivendo. Para quê? Para que ele tome determinadas decisões na vida dele. Então nós estamos aqui propondo essas melhoras mentais, uma metodologia que não engloba só atividade física, né, mas assim um composto bem grande de metodologias de comportamento, para que o exercício físico e outros requisitos também façam parte dessa mudança, desse novo olhar para a saúde. Porque o que acontece? Quando há o diagnóstico, a gente só pensa na doença, né? E muitas vezes tem alguns colegas profissionais da mesma área que quando vão atender algum cliente que tem alguma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem uma cura,
né, ela tem tratamento, se perde ali em como tratar. Por quê? Porque o olhar está voltado para a doença. E, gente, a proposta aqui não é a cura, né? Adoraria ter essa carta na manga da cura, mas a proposta não é a cura. A proposta é, no ambiente oncológico, é deixar um corpo hostil ao tumor. O que eu quero dizer com isso, Maíra? O que significa isso? Eu quero dizer que como fazer para que o meu corpo não seja um ambiente favorável a esse tumor, para que esse tumor não se sinta confortável dentro do meu organismo. E para isso, a gente não pode olhar só para o tumor, a gente tem que olhar para aquilo que tem além do tumor, que sim, é a saúde. Então a proposta é olhar tudo aquilo que temos enquanto saúde, aquilo que temos para promover saúde, para que esse ambiente tumoral, né, também associado a tudo que vem juntamente com o tratamento, como isso tudo pode ser potencializado a ponto de o seu organismo entender que o tumor entender que aquele organismo não é favorável a ele. Tá certo? A cura propriamente dita, como eu disse, não é a promessa. A promessa é como fazer para que a sua saúde, aquilo que tem em você além do tumor, né, seja tão benéfico que auxilie não só o seu tratamento, né, toda essa passagem de tratamento, como também o pós-tratamento. Porque muitos casos nós temos de sobrevida, né, que chama de sobrevivente. Algumas pessoas não gostam desse termo, mas enfim, aqueles que passaram por esse processo oncológico e eles têm uma chance maior pós-tratamento. Quando ele prepara o seu organismo para isso. E aí a gente tem algumas ferramentas, né? Uma delas é o exercício. Mas a proposta aqui é falar de outros 6 pilares, né? Que aí a gente usa os pilares da medicina do estilo de vida para que esses benefícios sejam uma metodologia completa para que o paciente diagnosticado possa ter um tratamento complementar efetivo. Porque o que acontece? Não adianta ser o exercício pelo exercício. Primeiro a pessoa tem que entender que ela precisa fazer o exercício e quais exercícios ela gostaria de fazer, porque tem que estar associado a prazer. E também temos que pensar que só o exercício não adianta, temos que pensar em alimentação, temos que pensar em qualidade de sono, tudo aquilo que envolve a nossa saúde, tudo aquilo que envolve a qualidade da nossa vida, que está diretamente relacionada com a saúde, tá certo? E para a gente começar a falar sobre isso, algumas perguntas foram feitas na live anterior e que eu achei bastante interessante compartilhar com o maior número de pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas vivenciam o mesmo cenário, né? Então, conversar individualmente com cada um acaba que perde ali o alcance de mais pessoas. Então, aqui a gente vai tentar conversar a respeito desses questionamentos. Se porventura alguns de vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui que eu vou tentar resolver, tentar responder. E se não der, a gente vai aqui através das lives, tá? Que a tendência é contínua, né? Que a gente possa ter essa relação mais próxima, né? Numa constância, pelo menos semanal, para que a gente possa esclarecer alguns pontos. E aquilo que eu não souber esclarecer, lógico que eu vou buscar para trazer para vocês, tá certo? Então, o que eu gostaria de começar falando a respeito das perguntas que foram feitas para mim? Então, primeiro foi perguntado para mim, Maíra, qual é o segredo para recuperar logo da quimioterapia? Como que eu posso recuperar logo da quimioterapia e começar a fazer exercícios físicos? Olha só, gente, é um grande paradigma isso. Tô em quimioterapia, não posso fazer exercício. Então, se você olhar aí no meu conteúdo, eu tento sempre quebrar essa objeção, trazendo informações, trazendo a ciência, comprovando que sim, é possível. Além de algumas provas, né, de pessoas que fazem exercício, como a Celina, por exemplo, que está em quimioterapia ativa e que sim, ela respeita o seu dia bom e o seu dia ruim, mas a atividade física é constante,
tá certo? Então, esse paradigma que durante a quimioterapia eu não posso realizar exercício, que eu tenho que terminar a quimio, isso é uma ilusão, isso já não existe mais. A não ser que, por algum motivo específico, você tenha uma restrição ali, que o teu médico fale, não, você precisa repousar, porque o sistema imunológico tá com déficit importante. Então, nos casos de contraindicação que o médico fale para você, aí sim o exercício não é recomendado. Mas em caso contrário, e aí eu posso afirmar que os médicos têm cada vez mais recomendado o exercício para os pacientes, o exercício ele é recomendado assim que o paciente é diagnosticado, tá certo? Assim que ele é diagnosticado, o médico já fala, vá fazer exercício físico, vá fazer sua caminhada, vá fazer algum movimento que te promova um gasto energético maior, para que você já comece a se tratar antes mesmo da gente entrar com um tratamento quimioterápico, ou com cirurgia, ou com radioterapia, ou outros tipos de tratamento, tá certo? E o que é importante a gente falar aqui? Que tudo aquilo que a gente vai conversar aqui, nada dispensa, tá certo? A recomendação médica. É sim uma junção que a gente fala multidisciplinar, em que o exercício ele também faz parte desse processo, tá certo? Então, para você que está em quimioterapia, o melhor exercício a ser feito, qual é o melhor momento? É o agora, tá certo? É não parar. O melhor recurso é não parar. Temos efeitos adversos na quimio? Temos, mas a gente já sabe que alguns efeitos adversos da quimioterapia, como por exemplo, a fadiga, a náusea, até a própria constipação, além de alguns efeitos cardiotóxicos, né? Alguns problemas cardíacos também são eliminados ou às vezes são ou evitados, né? Ou até eles têm um processo amenizado quando a pessoa coloca o exercício no seu processo terapêutico, tá certo? Precisamos ter exercícios adequados, precisamos ter uma prescrição de exercício de acordo com cada caso? Sim, nós precisamos. Mas a recomendação geral que o American College preconiza para nós, que é um órgão que fala para nós as recomendações de atividade física, de exercício, de esporte dentro da medicina, ele fala para nós que o paciente oncológico em tratamento pode fazer exercícios aeróbicos, que são esses exercícios cíclicos, andar, correr, nadar, exercícios de bicicleta, exercícios que promovam aqui um consumo de oxigênio maior. Então é super recomendado, respeitando a condição diária de cada um, tá bom? Porque de acordo com que os ciclos da quimioterapia vão avançando e dependendo do tempo que você vai começar esse momento de exercício, alguns efeitos adversos eles vêm trazendo, aí já vem acarretando uma série de complicações que você, nossa, poderia estar melhor? Sim, poderia, mas não importa, o importante é começar e seguir adiante, tá certo? E aí você começa a ver uma melhora no quadro, isso que importa, tá certo? Então, posso começar a fazer exercício durante a quimioterapia? Deve, desde que o seu médico esteja de acordo e fale sem problema nenhum, pode fazer, tá certo? Outro exercício que fala também, a questão da musculação. A musculação é super importante para metabolizar, ou seja, para fazer com que todo esse medicamento que você vem tomando faça o efeito esperado, né? Ele auxilia, quanto mais músculo a gente tem, melhor o efeito da medicação dentro do ambiente tumoral, lá dentro do tumor. Então, o músculo, ele é um agente super importante para que esse efeito sistêmico, né, ou seja, do seu corpo inteiro, favoreça a sua retomada, a sua saúde. Porque também tem uma relação direta com o seu sistema imunológico, que auxilia também na recuperação. Tem uma relação direta com o não aumento de peso, porque a obesidade tem uma relação muito próxima com o desenvolvimento de tumor, com o agravamento da doença.
Isso porque a obesidade, ela provoca no nosso organismo, né, a célula adiposa, ela provoca inflamações que danificam as nossas células, que na hora da multiplicação celular pode ali interferir no DNA da nossa célula. E se a gente já tem um diagnóstico de câncer, essa proliferação ela é muito acelerada e ali você alimenta aquele processo de forma negativa, porque a inflamação propicia esse ambiente tumoral. Então o ganho de peso não é recomendado. Então quanto mais músculo eu tenho, mais gasto energético parada eu tenho também. Olha que interessante. E qual exercício que promove melhor isso? É a musculação. Ela é recomendada para o paciente e a gente tem assim tem algumas recomendações, mas o protocolo ele é individual e deve ser, né? Vamos chamar assim, deve ser individualizado. Porém, existem exercícios que assim, você respeitando o seu limite, mal nenhum fará. Tá certo? É importante sim ter uma recomendação médica, se possível acompanhado por um profissional de educação física especializado, para que você te promova a saúde de fato. Então, musculação e aeróbico são recomendados. Outra questão que é super importante também e que às vezes é pouco falado é a questão da própria flexibilidade. Um alongamento, não estou falando aqueles exercícios de alongamento profundo como fazem, por exemplo, as bailarinas, não é isso. Mas um alongamento, você tentar colocar as mãos no chão sem flexionar os joelhos, sem dobrar os joelhos, né? Eu não gosto de usar esse termo dobrar porque na educação física a gente não usa dobrar, né? A gente flexiona, estende. Mantém a perna reta, tenta colocar a mão lá no chão. Por quê? Porque vai perdendo a flexibilidade também com os tratamentos e isso não é favorável, porque a flexibilidade tem uma relação direta com autonomia. Olha que interessante, quanto mais flexível eu sou, mais autonomia de mobilidade eu tenho, tá certo? E o tratamento ele é bastante agressivo e isso faz com que as minhas células, né, para aquele que está passando em tratamento, tenha um processo de envelhecimento muito acelerado, né? Aquele que faz quimioterapia terá um processo de envelhecimento bastante acelerado. Só que quando a gente se coloca, né, em exposição ao exercício, a gente tem ali vários benefícios que também interferem nesse processo de envelhecimento, né? Ele não vai combater 100%, mas ele atenua alguns processos ali que são importantes também no pós-tratamento. Então, ninguém quer sair do tratamento com déficit físico, né? A gente quer sair do tratamento e falar, venci uma etapa, tô pronto para seguir. E a flexibilidade ajuda muito. Então, estudemos aí aeróbico, força e flexibilidade, tá certo? Tudo respeitando ali a sua condição atual. Então, vou dar aqui para vocês uma dica. O que seria, né, esse respeito? Ah, Maíra, fiz quimioterapia, como eu sei que eu tô bem para fazer exercício, que aquele exercício não tá assim, além da minha condição. Pense assim numa escala, né? A gente usa muito percepção, que a gente chama de percepção subjetiva de esforço. É uma escala que vai de 6 a 20, mas tenho adaptada que é de 0 a 10. Então imagine que 0 seria assim, tô ótimo, tô ótima, tô sem esforço algum. E 10 seria assim, tô exausto, não aguento mais nada, assim, mas estou estafado. Então, antes de começar o exercício, pensa de 0 a 10, como eu estou hoje. Ah, tô ali 5, tô ali 6. Consigo fazer? Consigo. E começo a me movimentar. À medida que essa escala, como que eu tô? Tô me sentindo muito cansado, muito cansada. Dou um tempo maior de intervalo. Precisa ter esse respeito, é super importante. Aí, eu vou avançando, né, no meu exercício. Nossa, posso falar que eu tô em 11? Vamos acalmar. Por quê? Porque o exercício, como eu disse, ele tem uma relação direta com o sistema imunológico. Ele faz uma queda, que é importante, mas eu faço essa queda para ter uma supercompensação depois. Só que aí, o que acontece? Se eu não tô na dose certa, eu acabo interferindo no meu sistema imunológico de uma maneira que eu não quero atingir, que é uma maneira que eu vou ter um déficit muito grande e que eu não vou conseguir fazer a sessão seguinte. E a ideia é assim, a frase é, sem pressa,
mas sem pausa. Eu não quero que o meu cliente oncológico fique sem treinar pelo menos nenhum dia. Para isso, eu uso essa escala que a gente chama escala de Borg adaptada. Borg é porque é o estudioso que criou essa escala, tá bom? Que de 0 a 10 a gente vai avaliando a condição atual do paciente de acordo com a realidade daquele momento, daquele dia. Isso é diariamente, tá certo? E aí você vai se adequando. Não cheguei a 10, significa que o exercício não foi tão eficiente? Calma, se você ficou em 0, né? Fala, peraí, né? Aí também não dá, né, Maíra? Por favor. Mas se eu conseguir avançar 5, 6, 7, nossa, excelente. E você já começa a conhecer o seu corpo. Você começa a trabalhar o seu corpo de uma maneira tão consciente em que você já sabe, peraí, olha, nesse dia eu fiz esse ciclo de quimioterapia, quais as respostas que eu tive? Eu aconselho você a anotar. Não confiar só na nossa cabeça, até porque a quimioterapia, ela provoca, às vezes, um déficit cognitivo de memória, tá certo? Então, é importante que anote, faça um registro. Nossa, hoje eu consegui falar a Maíra me ensinou a escala de Borg de 0 a 10. Como eu fiquei na minha sessão de exercício hoje? Qual foi a média? Qual é o número que eu me mantive? Nossa, foi em 6. Bom, na próxima sessão eu vou começar. Anota como começa e como termina e o meio. Então, como eu comecei? Eu tava em 4, 5, achei que dava. Nossa, evoluí para 8, né? No meio da sessão, descansei um pouquinho, consegui finalizar aquilo que eu me propus a fazer. Não cheguei no 10, mas fiquei ali entre 7 e 8. Cheguei até o 10, mas como eu tô agora? Eu tô bem? Anota! Na próxima sessão, vamos ver como é que você vai ficar. É uma dica muito interessante que eu uso com os meus clientes e que tem um resultado muito positivo. Por quê? Como eu falei, a quimioterapia, ela traz um efeito adverso bastante presente em vários casos, né? A literatura traz para nós, assim, que a maioria dos pacientes relatam isso, dos pacientes que não praticam exercício físico, tá bom? Porque os pacientes que praticam exercício físico, apenas por 12 semanas, às vezes ele não faz nem durante o ciclo inteiro, que em alguns casos são de 21, 24 semanas, em 12 semanas eles já relatam que não sentem fadiga. Então, a fadiga é presente? Volto a dizer, principalmente naquele que não pratica atividade física regular, tá bom? Mas a fadiga, ela é presente e ela não é imaginária, ela não é psicológica. Ela está associada a 2 genes importantes, tá certo? Que são mais presentes nas pessoas que são sedentárias, que não praticam exercício físico. A gente tem estudos que mostram esses 2 genes muito mais acentuadamente naqueles que são sedentários. E aqueles que estão em atividade física, esse gene não tá não é ativado, mesmo em quimioterapia. Olha que sensacional. E aí, essa fadiga é aquele cansaço, aquela exaustão. Você fala assim, por exemplo, nossa, hoje eu não tô tão bem assim para treinar. Será que eu não tô bem para treinar mesmo? Ou será que é a fadiga? Eu fico nessa indecisão, porque confunde mesmo. Quando a gente faz essas anotações, a gente olha, peraí, mas ontem eu tava com 6 e eu não tava sentindo o que eu tô sentindo hoje. Mas eu consegui fazer. E aí eu começo a me estimular de uma maneira que eu saio daquela condição de aceitação, às vezes até de, com muito respeito eu vou falar isso, tá, gente? De olhar para si mesmo e falar com dó de si mesmo, porque o processo é doloroso, e não se submete ao exercício. E esquece que o exercício, né, promoveu tamanha melhora que você anotou na sessão anterior. Então, esse registro, ele faz com que a gente comece a se conhecer e superar certas barreiras que o diagnóstico de câncer, ele traz, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Como eu disse, a fadiga não é psicológica, mas ela confunde, né? Ela confunde a nossa mente, né? Então, anotar e se superar faz parte do processo do autocuidado, tá bom? Então, aí são algumas dicas que eu tô dando para vocês
para promover esse bem-estar. Tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem aqui que eu tento solucionar, ou então comentem depois que eu vou salvar essa live e a gente vai tentando resolver essas questões, tá bom? Outra pergunta que me fizeram também foi assim, Maíra, tem exercícios recomendados para quem tem metástase óssea, né, na coluna? É bastante interessante isso. Olha só. Primeiro a gente precisa entender o que acontece, né? Quando a gente tem uma metástase óssea, a gente tem ali, que é muito comum em câncer de mama, né? As pessoas que estão em câncer de mama, eles apresentam essa metástase muitas vezes, e câncer de próstata, tá? Isso é bastante comum. E aí, o que acontece? O osso, ele oferece um terreno fértil para que o tumor prolifere ali. E isso torna o tratamento muito mais desafiador, né? Então, tem aí uma questão bastante importante. Ele tem recomendação de exercício? Tem, com algumas limitações. Eu vou tentar passar aqui para vocês quais são esses sintomas, tá? Para que vocês tenham uma noção maior. Então, por exemplo, se a pessoa tem menos que 50%, ou melhor, maior que 50% da parte exterior do osso já comprometida, a gente não pode realizar exercícios físicos de impacto, né? Muita marcha, a gente tem que fazer coisas mais sentadinhos para proteger essa coluna, tá certo? Então, a caminhada já não é recomendado, mas uma bicicleta apoiada, aquela que a coluna fica apoiada e a pessoa movimenta a perna, ou até cicloergômetro de braço, é super recomendado, tá bom? Mas impacto, não, impacto a gente tem que proteger, porque ele já tá com mais de 50% do osso comprometido. Outra questão é quando a pessoa está de 25% a 50% comprometido, aí a gente já consegue fazer um pouco de carga, um pouco de força, junto com um pouquinho de impacto, mas sem grandes esforços. Então tem que o percentual subjetivo de esforço, a percepção subjetiva de esforço, tem que ficar ali entre 2 e 3 para não sobrecarregar, tá bom? E aí, aqueles que estão em 0 e 25%, pode ser, tem que evitar algumas coisas de levantar peso de baixo para cima, mas musculação no guiada, a gente consegue sim fazer sem problema algum, tá certo? Então aí, para quem tem metástase óssea, precisa ter a recomendação médica, mas temos sim exercícios para fazer. Evitar quando o caso é mais grave, impacto, e quando o caso for menos grave, acrescentar a musculação, principalmente em máquina, para proteger essa articulação, tá bom? Eu vou fazer uma pausinha aqui para responder a pergunta é Andréia, seu nome? Acho que é Andréia. Meu pai engordou bastante, pois tem se alimentado bem. Não é favorável a ele engordar? Olha só o que a gente precisa pensar com relação a engordar. Engordar, quando a gente fala que é prejudicial, é quando eu tenho uma gordura maior do que massa magra. Como, Maíra, eu sei disso? Olha só, tem alguns exames que a gente faz, tá certo? Ou a nutricionista faz um exame de composição corporal, que usa uma pincinha que a gente chama de adipômetro, que ele faz, mas geralmente em 7 dobras do nosso corpo, que é protocolado, e aí ele vai medir, de acordo com o teu peso corporal, quanto a pessoa tem de massa magra, que seria o músculo, e quanto ela tem de gordura. Se essa porcentagem de massa magra e gordura, a massa gorda for maior, isso não é favorável. E se alimentar bem é relativo, porque assim, às vezes me alimentar bem é uma coisa e para você se alimentar bem é outra. O se alimentar bem, principalmente, acho que seu pai deve ser paciente oncológico ou não, né? Depois você coloca aqui para mim, André, para eu poder esclarecer melhor. Olha, minha aluna mandando coração, gente. Mary, fofa, beijo. Quando o paciente oncológico, ele não tem uma... Como que eu posso dizer?
todos nós deveríamos nos alimentar descascando mais do que abrindo o pacote, tá certo? Então, os alimentos naturais são mais recomendados. E isso proporciona que a gente tenha aí um ganho de massa magra maior do que de células adiposas, ou seja, de gordura, principalmente a gordura visceral, que é essa que fica aqui na barriga. Uma boa medida, Andréia, é a circunferência abdominal. Se essa circunferência ali da cintura, para homens, principalmente, for maior, né, que 100, aí a gente tem que pensar aí procurar uma nutricionista de preferência com especialização oncológica, porque tem alguns alimentos que não são recomendados para paciente, como você está colocando aqui que o paciente é câncer de pulmão. Não é recomendado a ele aumentar o peso, principalmente de circunferência abdominal, Andréia. Por que também? Além dessas células que inflamam, que eu falei para vocês, a gordura visceral, ela comprime, né? Se a pessoa, vocês já viram? A pessoa que é obesa, ela dorme de barriga para cima, ela ronca, ou às vezes ela tem apneia do sono, ela acorda assustada porque ela tá sem respirar. Isso por quê? Porque a gordura visceral, ela comprime o pulmão a ponto da pessoa não conseguir respirar. O pulmão não consegue ter essa função elástica suficiente para captar o tudo de oxigênio que ela tem. Então, André, a melhor medida para o teu pai é a circunferência abdominal, tá? E também, se possível, procurar fazer um exame de composição corporal com seu pai numa nutricionista ou um profissional de educação física também sabe fazer, ele sabe as medidas, sabe acompanhar. E também essa questão, como eu falei, dessa circunferência. Porque se ele puder fazer a atividade física, se o médico falar para ele, ok, até vou responder mais lá na frente, porque você fez uma questão sobre CA de pulmão para mim, eu vou responder mais lá na frente. O exercício, ele ajuda também para os pacientes CA de pulmão, câncer de pulmão. Então, retomando, circunferência abdominal acima de 100 precisa perder peso, tá? E se puder fazer uma composição corporal ou uma bioimpedância, que você sobe na máquina e ela traz para você o relatório, é ótimo fazer, tá bom? Super recomendado, tá certo? E aí, espero que esteja tudo bem até aqui, gente. Se tiver mais dúvida, fale, tá bom? Aí me perguntaram, mas qualquer pessoa, qualquer paciente oncológico pode fazer atividade física? Essa pergunta, ela é praticamente simples, porém tem alguns detalhes. É recomendado? É recomendado para todo mundo. A Organização Mundial da Saúde, agora em 2020, trouxe um relatório para nós falando que todos devemos praticar atividade física. E não é mais aquela atividade física calminha, tá, gente? Que eu não fico nem ofegante. É assim, no mínimo, eu não consiga nem falar direito enquanto eu tô me movimentando. Seja na musculação, seja na caminhada. É exercício que a gente chama de intensidade moderada, tá? Então, é recomendado para todo mundo. Mas, gente, volto a dizer, o médico é o seu melhor parceiro. Precisa pedir a orientação para ele, tá certo? Outra pergunta que fizeram para mim. Maíra, como ganhar massa muscular e aumentar meu peso após 5 anos de tratamento? Olha o Michel, gente. Ai, que fofo, gente. Eu vou beber um golinho de água. Olha só. A quimioterapia, por si só, ela aumenta, os estudos falam para nós, que ela aumenta em 17% o aumento da perda da massa magra. Então, ele aumenta essa perda em 17%, só o fato de fazer a quimioterapia, tá bom? Isso tem um agravo importante, e isso após o tratamento, tá? Por quê? Porque a quimioterapia fica ali na corrente sanguínea durante um bom tempo. Não termina a quimioterapia, ela não sai do organismo assim que acaba a última sessão, ela fica ali, presente, tá certo? E aí ela vai reduzindo a massa magra, que é o músculo, em até 17% pós-tratamento. E aí, o que acontece, né? A pessoa passa pelo tratamento, às vezes não teve essa informação ou não era da rotina dela, né, fazer exercício até antes do tratamento, e ela
vive a vida dela normalmente. O que vai acontecendo? Isso não só com o paciente oncológico, mas com todos nós, né? Se a gente não se exercita, aquele músculo, ele não tem por que trabalhar, ele não tem por que crescer, ele não tem por que aumentar, porque a gente não está dando estímulo a ele. E aí, a gente naturalmente, mulheres, principalmente as mulheres acima dos... Chegou nos 35 anos, a massa muscular ela já começa uma queda, natural. Os homens um pouco mais tarde, porque eles têm testosterona e nós nem tanto assim. E aí acaba que você vai ficando cada vez mais suscetível a esse ambiente de perda. Quando a gente faz o exercício, a gente começa a retardar isso. Ah, Maíra, mas já se passaram 5 anos, então eu não tenho mais jeito? Não, muito pelo contrário. Nunca é tarde para começar, gente. Essa frase é maravilhosa. Nunca é tarde para começar, mas sempre é cedo para parar. Tá certo? Então, a preocupação em não parar, ela é muito grande. Por isso que eu falei, respeitar o seu limite para que a sessão de treino em seguida venha, ela é super importante. Então, estar atento como o seu corpo responde é fundamental. Então, faz 5 anos que você fez tratamento, nunca fez exercício, tá perdendo massa muscular? A recomendação é, você já está em remissão, você já está provavelmente sem nenhuma contraindicação, musculação, gente. Ainda mais essa pessoa que me perguntou é mulher, pelo amor de Deus, é musculação. Não tem outro remédio. Maíra, musculação todos os dias? Não, musculação nós temos que ter um intervalo de pelo menos 48 horas entre uma sessão e outra, tá bom? Então, o que eu gosto bastante com os meus clientes, eu trabalho dessa maneira. Nenhum treino é igual ao outro, nunca. Nunca vai fazer um treino igual ao outro. Por quê? Porque o corpo precisa ali de estímulos de adaptação. Ah, então como que eu posso fazer? Então, exercício todos os dias. Eu brinco com meus clientes que é o seguinte, você não toma banho todo dia? Até falei isso na live com a Celina. Não toma banho todo dia? Eu espero que sim, né? Exercício todo dia, gente. Ah, mas Maíra, você está falando que eu preciso de musculação, mas eu não posso fazer todo dia? Vamos fazer movimento. No teu caso que me perguntou isso, o aeróbico, se você está em perda muscular, o aeróbico intenso não é tão recomendado, porque ele compete ali com a musculação, né? E aí, o que acontece? Faz com que a gente fique ali competindo espaço. Mas quando o aeróbico é feito num dia que não é feito no mesmo dia da musculação, numa intensidade moderada, para que teu cardio trabalhe melhor, você pode fazer no dia que você não fizer sessão de musculação. Você pode ainda fazer uma bicicleta. Para as mulheres eu gosto muito de bicicleta ou de transporte, porque recruta fibras musculares importantes para esse tônus, né? Olha minha aluna, gente, que fofa! Eu animo todo mundo, socorro, ela me vê logo cedo. A minha outra aluna que me vê 6 horas da manhã também estava aqui, não sei se está ainda. Mas a gente tenta fazer do exercício um momento feliz, né, gente? Exercício é maravilhoso. Né? Elas não acreditam em mim, mas é verdade. Elas gostam também, elas que não se atentaram ainda. E eu gosto da bike, eu gosto do transporte, como eu estava falando, porque recruta fibras musculares que dá esse tônus. Então, o aeróbico no dia que não tiver musculação, ótimo. E aí, passou 48 horas, vamos para a musculação de novo. Todo dia se possível, gente. Essa é a recomendação. Tá? Ah, Maíra, mas eu não consigo todo dia. Gente, pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos. Por quê? Porque assim, como eu disse, o exercício, ele vai gerar um estresse no nosso organismo. Ele vai se recrutar ali do nosso organismo, ele vai pedir para que o nosso sistema imunológico nos recupere, tá certo? Porque a gente estressou o corpo. Só que como ele vai se recuperar? Na alimentação, no repouso e também na próxima sessão de treino. Então, se durante 7 dias eu treinar um dia só, o que aconteceu? Eu estressei meu organismo, mas eu não deixei chance dele se adaptar. Então, uma vez por semana, vocês já não viram o caso? A pessoa nunca fez nada, mas quer dizer, ele faz nada durante a semana, mas joga bola uma vez no sábado, teve um problema cardíaco, morreu. Porque isso estressou o organismo, não preparou, não gerou uma adaptação. Então, o ideal é que pelo menos 2 vezes na semana.
o melhor dos mundos qual é? 7 dias na semana. Maíra, você treina 7 dias da semana? Eu treino 7 dias na semana, graças a Deus. Mas para quem está em processo oncológico, treina 7 dias da semana? Alguns sim, outros não conseguem. E tudo bem, mas pelo menos 2 vezes na semana, para gerar a adaptação que a gente espera. E associado ao exercício, como eu disse a vocês, o exercício por si só não faz milagre, tá certo? Então a gente tem que ter uma ingesta de alimentos que promovam essa formação de músculo, tá certo? Que aí a gente tá falando de proteínas, né? Que são, eu não posso prescrever dieta porque eu não sou nutricionista, mas eu posso recomendar. E também buscar uma nutricionista que entenda de processo oncológico, que ela vai falar para você quais são as quantidades que você precisa se alimentar, para que você promova músculo, para que você tenha ali um aumento de massa magra importante. Muitas vezes temos que suplementar com shakes de proteína para ajudar nesse ganho e se alimentar adequadamente. E também colocar para nós a importância do sono, porque o músculo se regenera no sono. Então, se a gente perde essa oportunidade de qualidade de sono, muito difícil essa massa magra virar. E aí, a gente vê também muitos efeitos adversos de uma quimioterapia, de um tratamento oncológico, seja ele qual for, a própria insônia. A insônia é um problema muito presente. Só que aí vai ser tema para uma outra live, tá? Que eu quero trazer esse conteúdo para vocês de como fazer para dormir bem, mesmo durante esse processo oncológico, tá certo? Espero que tudo bem até aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, façam, que eu vou tentar responder aqui também. E aí, gente, a gente vai para outra pergunta, né? Como que foi uma mulher, né, que fez essa pergunta para mim. Maíra, eu fiz uma mastectomia total da mama direita, né, e esvaziamento axilar, né, ele tem os linfonodos aqui, às vezes o linfonodo sentinela, né, já tá comprometido, né, então ele é retirado, esvaziado toda essa região. Por quê? Porque o tumor de mama, ele tá ali concentrado na mama e muitas vezes esse tumor, ele vai pela corrente sanguínea e os linfonodos são o caminho desse tumor, ele ir e provocar uma metástase num órgão distante. E aí o que acontece? Retira, né, esse caminho, impedindo que esse tumor cause aí uma metástase, ou seja, um novo foco, né, não seria um novo, né, é um outro foco de tumor no organismo do paciente. E aí é retirado. E aí ela pergunta para mim, qual é o exercício mais adequado? Ela está realizando quimio e radioterapia. Olha só. Primeira coisa, qual é a complicação de esvaziamento de linfonodos? É um processo que é chamado de linfedema. O que seria o linfedema? O linfedema é um inchaço que pode ser crônico no braço da paciente, tá? Por algumas complicações. Qual é a recomendação para que isso não ocorra? Porque isso dói, viu, gente? Isso aí limita. Então, você imagina, né? A paciente tirou a mama inteira, muitas vezes, agora nem tanto, mas às vezes precisa também mexer no músculo peitoral e aí esvazia toda essa região. A articulação do ombro fica super limitada e provoca esse inchaço, que aí é chamado de linfedema também. Oi, Fê, tudo bem? Ai, esses alunos são maravilhosos. A gente tem que evitar, mas a recomendação nem é vir para a atividade física direto, é passar por uma fisioterapia. Fisioterapia, olha esse aluno, gente, falando para tomar cuidado com o estresse. Eu sou ótima, Fernanda, sou tão calma, tão equilibrada. Não vou falar nada, viu, gente? Cada uma que a gente passa nessa vida. Mas meu estresse não é com ele, podem acreditar nisso. Mãe, 2 filhos, marido, vocês imaginem, né, minha situação, dá tudo certo. Então, voltando ao linfedema, ele incha e provoca dor, limitação de articulação. Então, recomendação, vai para uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta que entende do processo oncológico, tá certo? E aí ela vai te ajudar, vai te ensinar a fazer algumas mobilizações de articulação para evitar esse inchaço. Fez ali geralmente 10 a 15 sessões, vai para o exercício físico. E aí a gente tem que pensar
qual é o problema que a mastectomia causa, tá certo? Eu perdi uma mama, né? Tô sem a mama. Isso promove algum malefício no meu organismo, na minha mobilidade, no meu movimento? Muitas vezes, qual é o problema da mastectomia? Causa inchaço, dor, ele tem hematoma, né? Fica às vezes com hematoma, causa um processo de seroma, que é natural acontecer, tá? Que é um processo de defesa do corpo, que junta ali líquido, né? E que incha um pouquinho, isso causa um certo desconforto, mas tende a melhorar, tá certo? À medida que a recuperação vai acontecendo. Mas quais seriam as limitações, né? O movimento do braço, muitas pacientes não têm medo, né? Tem uma questão psicológica com a mama, que isso a gente vê depois, mas é uma limitação de medo de movimentar. A articulação do ombro, às vezes acontece um processo que a gente fala de congelamento, então perde essa amplitude da articulação de ombro, causa uma neuropatia torácica, né? Uma dormência, você perde a sensibilidade. Sabendo disso, o que o profissional de educação física tem que pensar quando for tratar esse cliente, né? O que eu penso quando eu vejo esse cliente comigo? Vamos tratar primeiro para recuperar a articulação de ombro, né? Então o fisioterapeuta já tratou e nós vamos prevenir o linfedema com o exercício, tá? Então fazer exercício que a gente fala exercícios de manguito, né? Que é o ombro, é só a articulação do ombro que ele vai movimentar, às vezes muito limitado, mas já inicia. E também trabalhamos o outro braço, porque a gente tem um processo que a gente chama de coativação muscular. Então, a mama direita está comprometida, mas o outro braço não. Quando eu ativo essa musculatura, ele manda um sinal neuronal para minha outra musculatura, para quê? Para que eu não perca massa muscular de uma maneira significativa. Vai ficar igual? Óbvio que não. Tá certo? O que exercitou tem mais tônus do que o que não exercitou. Mas ele já manda informação neuronal para o meu outro membro para que, olha, não fica, calma, vai fazendo no seu momento aí que eu tô cuidando desse lado aqui para que quando você puder, você movimentar na sua amplitude total. Então, qual que é a recomendação para esse caso de mastectomia? É exercício de força, tá? Para essa região. Maíra, exercício de força... Gente, quando eu falo exercício de força, não é para você levantar uma barra de 50 quilos, mas é que seja com uma banda elástica, às vezes sem banda, sem tração, só de movimentar, tá? Depois a gente vai começar a movimentar essa articulação, flexionando, estendendo, abduzindo e aduzindo, para que essa articulação comece a entender que pode se movimentar. E também para que você perca o medo, tá bom? Perca o medo, comece a se adaptar, às vezes já fez uma reconstrução mamária, né? Já tem que se adaptar com aquele novo corpo. O exercício vai te reconectar com esse novo organismo, esse novo corpo. E o exercício aeróbico também, e aí eu tô falando para braço, né, gente? Mas membros inferiores podem ser trabalhados assim que o médico falar, ó, se a cirurgia foi um sucesso, bora lá. Ah, Maíra, mas eu faço... E se eu tiver com a fisioterapeuta, eu posso trabalhar membro inferior? Pode. Não só membro inferior, como o outro braço também. Então, trabalhar com os dois profissionais, melhor dos mundos, tá bom? Porque você previne linfedema, trata essa questão de linfedema e não perde massa muscular. E ativa o seu organismo a não ser um ambiente... propício para que o tumor continue ali. Então a gente tem que deixar o ambiente hostil para o tumor e o exercício promove essa hostilidade. Além do que, ele vai potencializar o seu tratamento quimioterápico, porque ele atua lá dentro da célula tumoral. Tá bom? O exercício ele vai lá e manda informações para o seu tumor, falar, para, aqui não, aqui você não pode existir. E ajuda também durante todo o tratamento. Qual o cuidado com a radioterapia? A radioterapia a gente tem que tomar cuidado com a pele. Então, um top adequado, né, para que não te cause dor. Às vezes, uma pele mais sensível tem que passar algum produto para hidratar.
Então, para não promover ferida. Então, esses cuidados com a roupa, com movimentos bruscos, super importante. É recomendado natação? No caso de radioterapia, nem pensar, tá? Porque esse contato com a água, nós não sabemos o quanto pode te prejudicar. Então, como a gente preza pela saúde e prezamos pela sessão seguinte de treino, melhor evitar. Deixa passar, depois a gente vai para a água, tá bom? E aí, gente, eu vou para a última pergunta, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer aqui. Vou beber uma aguinha. Tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem. Aí, Maíra fala mais devagar, que eu falo também, sem problema nenhum. Então, é sobre a questão do câncer de pulmão. Quais os exercícios, se seria recomendado o exercício para paciente de câncer de pulmão? Olha, gente, saiu um estudo, o mais recente que saiu é uma revisão de literatura, ou seja, pegaram vários estudos que utilizaram pacientes oncológicos de câncer de pulmão, tá bom? E o que eles verificaram? Pacientes que fizeram exercício pré-cirúrgico, pós-cirúrgico e comparou com aqueles que não fizeram nada, só tratamento usual, tá bom? Para ver o impacto do exercício. E o que eles perceberam? Que os pacientes que iriam para a cirurgia, tô lá com câncer de pulmão, já está diagnosticado, vou fazer uma ressecção desse tumor, ou seja, vou tirar esse tumor ali do pulmão, vou passar por cirurgia. Vamos colocar esse paciente em exercício? Colocaram. Exercício do quê? Exercícios de força, musculação e exercício aeróbico. São as duas recomendações, tá? E fizeram com eles, durante todo o processo, por mais ou menos 6 a 12 semanas, desses exercícios, pelo menos 3 vezes na semana, tá? E perceberam o quê? Que eles tiveram uma melhora da sua função pulmonar, né? Eles juntaram força com aeróbico. Tiveram uma melhora da sua função pulmonar e o que aconteceu também? Eles também tiveram um condicionamento físico melhor. Resumindo, eles foram para a cirurgia numa condição física, cardiorrespiratória e músculo-esquelética, ou seja, muscular e pulmonar, melhor do que aqueles que não fizeram nada. O que aconteceu? A recuperação deles pós-cirúrgica foi infinitamente superior do que aqueles que não fizeram. Gente, se a gente pode fazer alguma coisa para favorecer o nosso processo cirúrgico, que é super invasivo, por que não fazer? Não é mesmo? E pós-cirurgia, o que aconteceu? Melhoraram o condicionamento físico que era esperado e também tiveram um desfecho melhor na sua condição de tratamento. Então, eles responderam melhor ao tratamento, diminuindo o quê? Os efeitos adversos. Então, sim, o exercício é recomendado para paciente oncológico, exercícios do quê? De força e aeróbico. Posso ir para a água? Pode ir para a água, se não tiver fazendo nenhum, como eu disse, né? A radioterapia, ela implica em alguns cuidados com a água. Mas pode ir para a água? Ajuda super, desde que seu médico esteja ciente disso. Tudo bem, gente? Procurei aqui responder a questão. E outra questão também, eles tiveram uma redução da dispneia, da falta de ar. Olha que é óbvio, né? Se melhorou a condição pulmonar, diminui a dispneia. Então, olha que benefício interessante, né? Até para paciente com câncer de pulmão, que é bastante grave, tá certo? Então, gente, eu quero agradecer vocês aqui pela presença de vocês. Espero poder ter respondido alguns questionamentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, comentem. Eu vou deixar essa live salva no IGTV. E assim, tô super à disposição. Daqui a pouco vem mais. Todo dia tô tentando publicar conteúdos que agreguem valor a vocês, porque a ideia é que a gente promova no nosso organismo um ambiente bastante hostil para que esse tumor não prolifere, para que esse tumor seja combatido e que a qualidade de vida com ou sem câncer, né, ela seja infinitamente melhor, tá bom? Usando o exercício e todo o estilo de vida que a gente precisa pensar e que aos poucos eu vou trazendo conteúdos para vocês. Tá bom, gente? Obrigada a todos e até
o próximo vídeo. Tchau, tchau!